do Senhor, irmãos. Estamos aqui novamente com mais um vídeo. Na dica de hoje estaremos apresentando esta obra de Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, da editora CPAD. Então estamos aqui, irmãos, com esta obra maravilhosa editada pela CPAD de Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi. Nesta obra, Spurgeon comenta o livro de Salmos, versículo a versículo, os 150 Salmos. Então nós vemos aqui trabalho muito bem feito, uma obra muito bonita. Nós vemos aí em 3 cores diferentes. Cada comentário desse comenta alguns salmos. Volume número 1, do Salmo 1 ao 56. O número 2, do 57 ao 110. E o número 3, do 111 ao 150, totalizando 150 salmos. Uma obra maravilhosa, muito bem feita, muito bonita. Cada volume com a sua cor. Então nós vemos aqui no volume 1, já explicando quem é Charles Haddon Spurgeon. Viveu de 1834 a 1892. Serviu ao Senhor ao longo de 30 anos no Tabernáculo Metropolitano em Londres, e acredita-se que ele tenha falado a pelo menos 10 milhões de pessoas em sua vida. Suas obras completam mais de 60 volumes. É mais de um século após a sua morte. Os seus sermões e os textos devocionais continuam a desafiar e a tocar os cristãos e os não cristãos como um texto eloquente e atual. Os Tesouros de Davi foram escritos no período de quase metade de seu ministério. Se você está lendo, ensinando ou estudando os Salmos, apreciará esse clássico esplêndido. Nesse volume, que traz do Salmo 1 até o Salmo 56, Spurgeon faz um comentário verso a verso. A primeira parte de cada salmo é o comentário direto de Spurgeon, e a segunda parte também é verso por verso, mas tratada por outros estudiosos que o autor entendia serem relevantes. Então todas as obras são comentadas por Spurgeon, e ele também colocou os comentários de outros estudiosos que ele achava que era uma bênção colocar aqui neste comentário. Então nós temos aqui a capa introdutória, Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, volume 1, primeira edição, Rio de Janeiro, CPAD 2017. Aqui é a ficha catalográfica. Aqui nós vemos uma figura feita exclusivamente para Os Tesouros de Davi. Aqui o Charles Spurgeon pregando a palavra de Deus no púlpito da sua igreja. Nós temos esse comentário em folha amarela, uma folha muito boa de se ler, com essas gravuras. Aqui nós já temos o prefácio, onde Charles Spurgeon explica como é que ele fez esse comentário, a sua gratidão a Deus. Aqui também ele diz que o seu ajudante, John Case, também lhe ajudou muito, procurando no Museu Britânico sobre obras que falavam sobre o Salmo, e também na biblioteca do Dr. Williams. Aqui também ele diz que nessa parte da sua vida, onde ele começou a fazer esse comentário, ele estava muito enfermo, muito doente. Então, como ele não conseguia mais pregar a palavra de Deus, ele se dedicou a escrever obras, e essa obra aqui foi feita no momento da sua enfermidade. E aqui está a assinatura de C.H. Spurgeon.
Aqui o prefácio da editora CPAD, a edição brasileira dos Tesouros de Davi. Aqui nós já temos o sumário. E aqui já começa o Salmo número 1. Aqui ele já escreve o título. Podemos considerar esse salmo como o prefácio dos Salmos, porque faz uma apresentação do conteúdo do livro todo. O salmista deseja nos ensinar o caminho para a bem-aventurança e nos avisar da destruição certa dos pecadores. Este é o assunto do Salmo 1, e sob certos aspectos podemos vê-lo como o texto sobre o qual todos os salmos fazem o sermão divino. Aí é que ele fala a divisão. Esse salmo consiste em duas partes. Na primeira parte, do versículo 1 ao versículo 3, Davi delimita em que consiste a felicidade, a bem-aventurança dos justos, quais são os seus procedimentos e quais as bênçãos que ele receberá do Senhor. Na segunda parte, do versículo 4 ao versículo 6, ele contrasta o estado do caráter dos ímpios, revela o futuro e, em linguagem impressionante, descreve o seu destino final. A exposição aqui, a palavra de Deus, o Salmo, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aqui ele começa a exposição. Bem-aventurado. Veja como o livro dos Salmos inicia com uma bênção, exatamente como ocorre no famoso Sermão do Monte, proferido pelo nosso Senhor. A palavra hebraica traduzida por bem-aventurado é muito expressiva. A palavra original está no plural, e é o ponto de debate se é um adjetivo ou um substantivo. Por consequente, é certa a multiplicidade da bênção que repousará sobre o homem a quem Deus justificou. Então começa a explicação, verso por verso. Aqui ele traz um gráfico, onde ele explica, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, falando sobre o Salmo 1, nem se detém no quê? No caminho de quem? Dos pecadores, nem se assenta, aonde que ele deve se assentar? Na roda dos escarnecedores. Então esse é o caminho do ímpio. Aqui, verso por verso, como eu disse. E aqui são as notas explicativas e declarações importantes. Então esse material aqui, ele juntou tanto material que ele ficou com pena de se desfazer desse material. Mesmo assim, ele fez uma peneira e ele achou ali as melhores passagens desses estudiosos e colocou aqui. Então até aqui foi comentário, né, de Charles Spurgeon. Aqui começa com os outros, como Thomas Watson. Ele fala muito sobre Lutero, sobre os pais da Reforma. Então ele cita bastante esses homens. Os irmãos podem ver aqui a quantidade de material que ele separou. E no final ele coloca sugestões aos pregadores. No verso 1, esse versículo fornece um texto excelente sobre o progresso no pecado, ou a pureza do cristão, ou a bem-aventurança do justo. Acerca do último assunto, fala que os crentes são bem-aventurados. Primeiro, por Deus. Segundo, em Cristo. Terceiro, com todas as bênçãos. Quarto, em todas as circunstâncias, através do tempo e da eternidade até o mais alto grau. Então, através dessas sugestões, você pode fazer um estudo bíblico, ou ensinar na escola dominical, até em culto de doutrina. Então, um comentário aí bem prático, bem devocional, em que a gente vem aprender aí com o príncipe dos pregadores. Então o comentário continua todo dessa forma. Os outros comentários são iguais na apresentação, não no comentário, porque aí continua fazendo comentário dos outros salmos. Então são cores aí maravilhosas, que deixa essa obra mais bonita ainda. Então está aqui a dica de leitura de hoje, esta obra maravilhosa, em que todos os estudantes da Bíblia deverão ter na sua biblioteca. E você que gosta de louvor, também merece ter uma obra dessa
para que você venha aprender com Davi e tantos outros músicos, adoradores verdadeiros, como escrever aí o seu louvor a Deus, um louvor verdadeiro, um louvor que Deus se agrada. Então está aí a nossa dica de hoje. Eu agradeço por você ter assistido este vídeo e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo.